Olá, muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia do desafio Pense e Enriqueça. Esse desafio que tem tanto para enriquecer a gente, que com fundamentos que me ajudaram muito na minha carreira, muito, muito mesmo, me ajuda todos os dias. Porque são fundamentos que a gente traz aqui dentro desse nosso desafio para que você aplique na sua vida de uma forma prática para colocar a sua mente a favor do seu crescimento. Todo ser que vive, que tem cérebro para mover de um ponto A para um ponto B. Vocês concordam comigo? Concordam comigo? O que não tem cérebro fica parado, fica atarracado. É assim na natureza. Então, é da nossa natureza crescer, querer se desenvolver, querer mudar de lugar. Mas para isso existe uma exigência, a exigência de que a gente use o nosso potencial mental. Acontece que muitas pessoas têm a sua mente num lugar de limitação, que é posta e imposta pela própria pessoa, e daí a pessoa pensa que a limitação da mente dela é fruto do coletivo, das circunstâncias, e ela vive como uma vítima de não ter o apoio da própria mente, porque não tem o contraponto social que apoia a transformação. Ou seja, ela é vítima para sempre, porque está sempre esperando alguma coisa lá fora, uma chance, um emprego, um chamado para poder ter essa ferramenta apropriada. Essas pessoas costumam dizer que o sucesso é criado por conta de circunstâncias externas. E eu tô aqui para mostrar para vocês o contrário. O contrário, que o poder que existe na nossa mente, ele é gigante para fazer as coisas acontecerem em seu devido tempo. E qual é o tempo? O tempo que a sua mente está pronta para isso. Qual é o nosso tempo, então, de prosperar? É quando tudo der certo lá fora? É quando o governo mudar? É quando a medicina for restaurada? É quando... Não, gente, nada disso. Nada disso, nada disso. Nada disso. O nosso tempo de prosperar é agora. Exatamente agora. Se assim for do seu desejo, porque tudo que a mente pode acreditar, ela pode conquistar. Tudo que a mente pode conceber, se ela crer, se tiver fé associada, ela pode realizar. Então aqui, bem-vindos ao nosso excitante dia 2. Eu quero assim, se você estiver aí muito cansado, muito morta, muito morto, porque é terça-feira, porque é final do dia, porque já trabalhou, dá uma ouvida, levanta, chacoalha essa bunda, chacoalha essa pele, move a energia, move a energia, move a energia, porque o estado ele é fundamental. Peço nesse momento que você não visite seu celular olhando o WhatsApp e outras coisas. Se você estiver assistindo pelo celular, foca nisso daqui, foca nesse momento, entra no momento aqui seu com você mesmo, onde você se desenvolve, porque a tua meta, o lugar onde você quer chegar, é um compromisso seu com você mesmo. Então, usa o teu foco e a tua atenção para o lugar que você quer chegar. Então, agora coloca seu celular de lado, tá bom? Se você está assistindo por ele, cancela as notificações e fica focado aqui, porque hoje é um dia muito importante. A gente vai falar sobre os últimos três princípios fundamentais para pensar em enriquecer. Ferramentas práticas do nosso dia a dia para usar nossa mente ao nosso favor, a favor de quem a gente quer se tornar. Esse projeto, esse desafio, é um desafio do Meta Humano Project, que é o projeto que eu tenho empenhado os meus dias, que eu tenho empenhado meu coração em fazer acontecer. Educação de adultos para uma vida mais próspera, mais elevada, para uma medicina diferente, uma medicina que entende que o estado emocional é contagiante, ele performa no nosso corpo de diferentes formas e também no corpo fora do nosso corpo, na nossa camada mais externa, que é a camada dos bens que a gente tem, das coisas que a gente tem, que também é justo e honesto que a gente gaste o nosso tempo falando disso, porque é parte do que somos. Tá bom? Então, o Meta Humano Project é um projeto para humanos no outro nível, humanos no nível superior, que tem hoje a nossa mentoria, que contempla todos os desafios, que contempla um acompanhamento meu e de um grupo de mastermind que a gente constrói juntos às terças-feiras, para poder potencializar o alcance da meta de cada pessoa. É um grupo de crescimento. Então vamos lá. Esse é um projeto, tá bom? Esse é um desafio dentro do Meta Humano Project.
Desafio Pensa em Riqueza, baseado no livro de Napoleão Hill, que vai estar aqui com a gente hoje de novo, que vai estar aqui com a gente hoje de novo. Ele influenciou grandes mentes que vocês são fãs hoje em dia, de pessoas que prosperam muito rápido, porque ele fez um compilado de características que pessoas de sucesso tem características, porque o sucesso deixa rastros, gente. O sucesso deixa rastros, e é a partir desses rastros, desses traços que o sucesso vai deixando nos lugares, que a gente tem esse compilado maravilhoso, que é uma das obras mais vendidas dele, que é a base do nosso trabalho. Todos vocês receberam ontem, quem não recebeu aí, pessoal, compartilha no chat para mim o nosso material de apoio, o nosso workbook, tá bom? Esse workbook aqui. Fizeram a tarefa de casa, tarefas de casas maravilhosas, como por exemplo a declaração que a gente fez ontem, que a gente trabalhou no nosso primeiro princípio. Fundamental, fundamental. Vamos agora para a gente, para nossa conversa. Primeiro princípio, falamos ontem, clareza de propósito. Ter nitidez no meu propósito, saber onde eu quero chegar, como eu quero chegar, quais são as condições desse lugar que eu quero habitar. E a clareza de propósito, olha essa imagem aqui pra você nunca esquecer. Na hora que você tem claro o lugar que você quer ir, para onde você quer ir, o caminho aparece. Antes disso é tudo turvo. E você sai copiando o caminho de fulano. Porque aí fulano fala, ah, tem que fazer isso, você sai e faz. Ah, precisa fazer aquilo, você sai e faz. Na hora que você tem claro para você, lá no íntimo do seu ser, o que que é que você quer, o que que você quer de verdade, o caminho se apresenta. Aí você quer de verdade, você tem uma ação, tá? Não espera o tempo ficar perfeito. O caminho aparece na hora que você dá o primeiro passo. Então, clareza de propósito. Clareza de propósito. Segundo princípio que a gente falou ontem, gente, o princípio do mastermind, da aliança mental. Então, você é a média das 5 pessoas que mais andam com você. As 5 pessoas que você mais entra em contato. Ai, Matheus, eu só ando com 2 pessoas, o resto é tudo. Beleza. Quem são as outras 3 pessoas que você segue no Instagram, que você acompanha os vídeos, que você quer saber da vida? Você está fazendo uma aliança mental com essa pessoa. A aliança mental ela funciona como um amplificador, ou seja, quando o princípio regente, o objetivo, o fundamento, o propósito desse grupo é um, ele se conecta e amplia, fica como um canal, recebendo informações da inteligência coletiva, que não é só para o bem. Então, se você está com um grupo que gosta de falar mal da medicina, gosta de falar das limitações do governo e fala só sobre isso, na hora que você se conectar com mais uma pessoa, lembra, gente, tá lá mais de 2 pessoas, uma, é como se uma terceira consciência aparecesse. 2 pessoas ou mais falando do mesmo propósito, do mesmo assunto, uma terceira consciência aparece, atraindo o quê? Mais informações sobre esse tema. Então imagina só, que tipo de pessoa você coloca dentro do seu mastermind? A gente aprendeu que o mastermind pode ajudar muita gente a chegar perto a gente a chegar próximos da nossa meta. Mas vamos lá. O seu mastermind, as pessoas com quem você se senta, com quem você conversa, estão dentro da mesma jornada de desenvolvimento para chegar num lugar maior? Se não, começa a filtrar. E a gente tem um exercício muito bacana no nosso workbook aqui, no nosso e-book que a gente compartilhou para você fazer uma revisão. Escrever primeiro as 5 pessoas e o porquê você quer que esteja no seu mastermind, e também você fazer uma revisão das pessoas que estão no seu mastermind e você não está nem vendo o tipo de influência que está te trazendo. Muito cuidado, então, é hora da gente vigiar o tipo de coisa que a gente está se abrindo para receber. E agora a gente vai começar direito a falar sobre os nossos 3 princípios de hoje. Primeiro, princípio de hoje, que é o terceiro princípio, atitude mental positiva. Não estou falando aqui de pensamento positivo, tá, gente? Isso aqui não é sobre enganar a realidade ou fazer a poliana, ou ai, tá tudo certo. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Não é sobre achar que o que tá errado tá certo, tá bom? É sobre perceber em tudo um caminho de desenvolvimento. É sobre olhar para as coisas com um ponto positivo, pensando em quem? No futuro, aonde eu quero chegar. E a gente falou ontem sobre como que é a forma normal que as pessoas olham passado, presente e futuro. Que o presente é fruto do passado, ou seja, o passado faz você perceber o presente como ele é hoje, e o presente é a causa do futuro. Assim que as pessoas normais olham. Mas uma das coisas que eu mais prezo aqui dentro do Mathematical Project é a redefinição e o controle sobre o tempo. Eu tenho que usar o tempo como uma ferramenta para o meu desenvolvimento. Usando então o futuro
o meu goal, onde eu quero chegar, como referência para aquilo que eu vou viver hoje. E a partir disso, eu uso este lugar que eu quero chegar para construir a minha narrativa do passado. Então, eu adquiro maestria assim, ó, com vermelho, a partir de uma meta no futuro, eu desenvolvo a minha narrativa sobre o presente e a partir disso eu desenvolvo uma narrativa sobre o passado. Para que isso? Para que você encontre força na sua história. É necessário ter força na sua história para que você chegue longe. Porque muito brasileiro se fode em muito momento da vida por causa da síndrome de vira-lata. Porque olha para a história do seu país e só vê essa confusão horrorosa que temos aí, de gente que fala mal dos colonizadores, fala mal de quem veio para cá, fala mal, cria uma história poluída a respeito de muita gente boa que veio parar aqui, e daí a pessoa fica o quê? Com uma base fraca a respeito da própria nacionalidade. Assim acontece com muitas famílias. A pessoa olha para sua infância, olha para o seu passado, olha para a história dos seus pais e pensa que poderia ser diferente. Quando eu penso que algo no meu passado poderia ser diferente, seria melhor se fosse diferente, esta coisa está enfraquecendo quem eu sou no presente. Agora, quando eu tenho para mim um futuro grande onde eu quero chegar, eu preciso criar ferramentas dentro das narrativas que eu conto sobre o meu passado que me dão força, se a minha meta é grande. Se a meta que eu quero chegar, onde eu quero chegar, é muito grande, eu preciso contar uma história melhor sobre mim mesmo. E daí vocês já sabem, né? Esse é um superpoder que a gente tem, porque nenhuma experiência é fixa por si só, nenhuma experiência tem roupa. A roupa da experiência é você que dá. Você pode pegar um trauma seu e vesti-lo de coach, de algo que te fez ganhar força, de algo que te deu propósito, que te trouxe até aqui. Então agora, gente, ó, trazendo uma palhinha para vocês sobre o que é o controle do tempo. É usar o tempo como uma ferramenta para a construção de um futuro melhor e maior. Isso aqui é chave para livrar muita gente do sofrimento. Não vai poupar ninguém da dor, porque a dor da experiência, ela é inerente da vida. Nós vamos ter momentos de dor, só que a partir da narrativa que a gente conta, você pode ganhar força a partir daquela dor ou você pode perder força. E aqui eu tô falando para vocês para a gente usar essa ferramenta a fim de ganhar força. E o que faz a gente ganhar força, então, é uma atitude mental positiva. É ter essa prontidão de falar sobre você, sobre as experiências, de independente do que está me acontecendo, eu sei que acontece para o meu bem. Eu sei que eu vou sair mais forte. Tá entendendo? Essa atitude para com a vida, entendendo que a vida não é sua inimiga. A vida está aqui para você se desenvolver e para te estimular de todas as formas que forem necessárias para que você vire a melhor versão de você. Estão me entendendo? Agora, quando você entra dentro desse lugar de maestria sobre o tempo, você vira um mestre da narrativa que você conta, a partir da referência de onde você quer virar, e não uma vítima das ocasiões e das coisas que te acontecem. Beleza? Todo mundo comigo? Pessoal, quero vocês participativos, viu? Quero participativos. Agora a gente vai chamar aqui com a gente o senhor Napoleão Hill, que inspira e ele já sabia que ele ia influenciar muitas vidas que ainda não tinham nascido, tá? Muitas vidas. Vamos ouvir então o que o mestre tem para dizer para a gente a respeito desse nosso próximo. Opa. As I have suggested in previous visits, a positive mental attitude can clear away all obstacles which stand between you and your major purpose in life. Because of the importance of the subject of our visit, because my subject will lead you so near to the master key that you will be apt to recognize it. As I have suggested in previous visits, a positive mental attitude can clear away all obstacles which stand between you and your major purpose in life. Because of the importance of the subject of our visit, I shall not only tell you that a positive mental attitude is as to what you must do to keep your mind positive. This will change the chemistry of your brain and start you out with a positive mental attitude.
However, you had better get out of sight when you take your laughing exercise. Start each day with an expression of gratitude for all the adversities, defeats, failures you have experienced in the past, and search for the seed of an equivalent benefit these have yielded you through the passing of time. Then give thanks for the blessings you expect to receive during the day. Terminou. A mente pode ser o seu maior ativo. Apague o áudio, por favor. A mente pode ser o seu maior ativo ou o seu maior obstáculo. A escolha é sempre sua. A escolha é sempre sua. A atitude mental controla em grande parte o espaço que alguém ocupa na vida, o sucesso que alcança, os amigos que faz e as contribuições que deixa para a posteridade. Não seria um grande exagero, da verdade, se pudéssemos dizer, né, se disséssemos que a atitude mental é tudo, e realmente é. A atitude mental tem tudo a ver com o estado de espírito. E aqui, como eu estou falando com médicos que querem mudar as suas vidas, a vida das suas empresas, dos seus ambientes de trabalho, dos hospitais que vocês estão, copiem comigo isso daqui. Atitude mental é tudo, porque ela tem uma influência enorme sobre o seu foco e sobre a sua fisiologia. E o seu estado mental, que é baseado na sua fisiologia, sua postura, seu tom de voz, a postura da sua cabeça, a postura dos seus ombros, sua fisiologia, o seu foco. Tem gente que está focando que na dor, tem gente que está focando na lição, no propósito. Então, o seu estado emocional, que é baseado na sua linguagem, na sua fisiologia e também no seu foco, ele é contagioso. E se você é líder, e se você quer guiar as pessoas para corroborar para o lugar que você quer habitar, seria no mínimo inteligente da sua parte influenciar positivamente as pessoas, porque é algo extremamente imaturo e infantil querer ficar de biquinho a fim de alguém perceber que você tá magoadinho. Seria extremamente infantil ficar de biquinho ou tratar alguém mal para que aquela pessoa aprenda a lição. Compreende? Você fica de mal com você mesmo, com as coisas do seu dia a dia. Que coisa infantil! É inteligente você pensar em modular o teu estado emocional a fim de que, como líder, você inspire as pessoas a agir de tal forma. Porque, meu amor, deixa eu contar uma coisa pra você. O pessimismo, ele pode parecer inteligente. Às vezes o pessimista, ele não parece mais inteligente. Aquela pessoa que chega cheio de dados, de números numa mesa, falando do governo, os dados do governo, da roubalheira, ou das medicinas, que agora é isso, que agora é aquilo, que agora é aquilo outro, que perdeu tanto, que perdeu aquilo. O pessimismo, ele soa intelectual. Já perceberam isso? Mas a prosperidade é otimista. A prosperidade é otimista. Cá tem isso. Porque prosperidade não é só sobre a quantidade de dinheiro que você tem, é sobre a vida que você vive. É a vida que você vive. Então, a percepção do momento. Vamos lá, posição. Então, o que que seria uma um posicionamento mental, né? Uma ação mental positiva. Uma ação mental positiva é que percebe poder dentro das situações. Poder, uma consciência que crê que tudo que está acontecendo é para o seu melhor, que não é vítima daquilo que está acontecendo, que reconhece suas escolhas, assume a responsabilidade máxima sobre tudo que está acontecendo, até porque enxerga que nada na vida é ao acaso. Tudo na vida tem propósito. E tem gente que tem uma percepção da vida do seguinte: não, tô aprisionado aqui dentro. Toda situação é uma prisão. Mentalmente, a pessoa está limitada a poder perceber o mundo só de uma forma. Quem tem poder, percepção de poder, sabe que pode modular a sua mente, maiar, para ver aquilo que ela quer ver. Porque a realidade em si, gente, depende do que você é. Então, tem gente que vê uma prisão, é uma limitação, que eu só tenho esse jeito de agir aqui, que eu tô preso nisso que tá acontecendo. Tem gente que vê como poder. Sorria e continue a sorrir. Sabe por quê? Porque eu nunca vi
alguém que vai perder e continua sorrindo. Então eu não quero perder. Por isso que eu vou sorrir. Isso é parte de atitude mental positiva. Eu não conheço ninguém que vai perder e tá sorrindo. Então vou continuar sorrindo. Que pode ser que não é agora, mas vai ser minha hora. Não vai acabar sem a minha vitória. Entende? Entende? Tudo isso é posição. Tudo isso é posição. Tudo isso é um tipo de ação. É uma postura que eu assumo diante da minha mente. Como o cérebro cria o viés de confirmação. Então a gente tem todo um treinamento da mente, como a gente tem que treinar o corpo. O que eu tô fazendo esse desafio aqui esses dias? O Método Humano Project, gente, de uma forma geral, trabalha essa habilidade mental de você enxergar oportunidades dentro das situações, porque tudo é uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento de prosperidade. E a gente precisa treinar a nossa mente para ver o mundo, não de forma repetida, como a gente costumou ver até aqui. Se eu quero atingir uma meta maior, eu preciso treinar minha meta como um músculo que eu quero que tenha mais força para enxergar mais possibilidades e desenvolver flexibilidade e força ao mesmo tempo. Pensamentos mudam toda a nossa bioquímica. Então, se eu mudo o meu foco, eu mudo a forma como eu me coloco, como a comida desce. Tudo muda. Já percebeu que às vezes você tem num ambiente pesado, numa mesa pesada, a comida desce e faz passar mal? Já pensou isso? Então, tudo na gente responde à forma como a gente se sente. Atitude mental positiva é tudo. E uma outra dica, se você quer organizar a sua vida, gratidão. Porque a gratidão, ela reorganiza todo o cérebro para estar nesse modo de oportunidade, esse modo de criatividade necessária para você atingir metas grandes. E a vida, as experiências, é muito menos sobre o que acontece de verdade com você. É mais sobre como você reage ao que aconteceu. O poder da narrativa. A atitude mental positiva, então, é atitude mental correta em todas as circunstâncias. Então, o que é atitude mental positiva? É atitude mental correta. Gente, não é ficar pensando positivo ou falar que uma coisa ruim foi boa. É entender, reconhece, isso foi ruim, me machucou aqui. Mas aprendi isso e isso vai me dar uma ação diferente. Porque a gente só aprende quando a gente muda de atitude. Se não tiver mudança de atitude, não teve aprendizado, tá bom? Então isso aqui não é ficar pensando, né? Você tá vendo lá a coisa, a casa caindo e ai, tá tudo bem, gratiluz. Gratiluz é o caralho, entendeu? O que é que eu vou aprender com isso? A casa caiu por quê? Onde foi? Onde foi que eu talvez pequei aqui que eu não vou pecar mais que eu vou aprender agora que a casa caiu? Eu ver tudo como uma oportunidade de aprendizado. Eu sei que às vezes cansa de aprender, né, gente? Mas assim, deixa eu te contar uma coisa. A lição não vai parar de repetir até que você aprenda. Meu amor, você achou que acabou essa recuperação porque você parou de estudar, de ir para a escola? A recuperação nunca acaba. Você vai fazer outra prova e outra prova até você aprender a lição, tá bom? Até você aprender a lição. O sucesso atrai mais sucesso, enquanto o fracasso atrai mais fracasso. Então, não espere até que o momento seja perfeito, porque o momento perfeito não há, gente, tá bom? O momento perfeito não há. Nunca será perfeito. Comece agora, trabalhe com as ferramentas e recursos que você tem à sua disposição agora. Chega de, eu vou gravar quando eu tiver comprado aquela câmera. Eu vou aparecer no Instagram quando eu tiver. Quando eu comprar essa tecnologia nova, eu vou começar a vender, fazer campanha na minha clínica. Quando eu contratar uma secretária nova, vai ser melhor para minha venda. Aqui não vai. Não vai. Não vai. Vai ser melhor se você decidir que vai ser melhor agora. Aí as coisas e as pessoas ao seu redor começam a colaborar com aquilo. Não espera o momento ideal, o momento perfeito, porque isso não existe. Isso é a desculpa mais safada do seu eu procrastinador perto de você. Falar, é porque eu sou viciado em perfeição, por isso que eu não ando. Mentira, procrastinador velho. Entendeu? Mentira, mentira, aceita. Esse vício por perfeição é o mesmo do risco. A gente melhora, bom a gente fica. Na medida que a gente vai se empenhando a se tornar que a gente tem que ser. E a gente torna que a gente tem que ser na hora que a gente persegue uma meta que é maior que a gente. Aí você muda. Aí a lagarta gorda vira borboleta. Entendeu? Aí. Mas se ela toma atitude. Se ela toma atitude.
As melhores ferramentas e recursos serão encontrados conforme você avança. Conforme você avança. Então, quatro ferramentas que eu falo com todo médico que tem que desenvolver para ter um consultório, uma vida de sucesso. Tem que ser bom em comunicação, gente. Quatro ferramentas. Tem que ser bom em comunicação. Tem que saber se comunicar com o teu paciente, com a tua equipe, com o teu empregador, com a pessoa que assina contrato com você. Você tem que ser bom em comunicar. E o bom comunicador é aquele que sabe entregar a mensagem, que não se preocupa só com o que fala, mas com o que o outro entende. Vendas, você se vende o tempo inteiro, tem que saber vender. Liderança, médico é líder, porque se ele não tem uma postura de liderança, inclusive na hora de passar um tratamento para o paciente dele, ele está guiando o paciente. Naquele momento, é necessário que ele tenha um lugar de liderança para ele falar: olha, isso é o melhor, aquilo não é. O paciente é ser orientado. E processos, tem que ter uma organização dentro disso. Mas essas quatro ferramentas, gente, elas funcionam muito bem quando a engrenagem de cima tá tudo bem. Vendas, comunicação, liderança e processos vão funcionar muito bem se a engrenagem de cima tiver tudo bem. Que é o quê? Teu corpo emocional, teu corpo físico, teu corpo relacional, teu corpo financeiro e a sua relação com o tempo. E todos vocês sabem que à medida que o tempo vai passando, você tem menos tempo de vida. Se você tem menos tempo de vida, você precisa ganhar mais por hora. Caso contrário, você não consegue comprar tempo de volta. Então, se você quer ter tempo, se você não quer ficar julgando a medicina, falando coisas erradas sobre sua profissão, você precisa cultivar cada dia mais ter controle sobre o seu tempo. Para isso, você tem que tomar melhores decisões. Então, o teu corpo emocional tem que estar elaborando melhor suas decisões. E isso daqui é o que eu trabalho e prego sempre dentro do projeto Meta Humano. Então, se você ainda não aplicou para poder ter esse acompanhamento com a gente, fortemente sugiro, pega esse QR Code aqui, coloca e aplica, tá? Porque vale muito a pena você ser bem orientado dentro deste lugar. Agora vamos lá. Ops. Tudo aquilo, vamos gravar isso aqui do fundo do nosso coração, gente. Tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode alcançar. Tudo aquilo que a mente pode conceber e pode acreditar, a mente pode alcançar. Tá bom? Agora, uma coisinha básica aqui que todos nós temos que ter no coração. O único problema: qual é o seu poder de super-herói que você subestima? Qual é o seu poder de super-herói que você subestima? Todos nós temos uma zona dentro da gente que a gente chama de zona de genialidade. Todos nós temos. Que dentro dela tem a nossa habilidade única. E o que que seria essa habilidade única? Aquilo que você faz com certa facilidade, que as pessoas normalmente são nota 3 e você é nota 7 sem esforço nenhum, nota 8 sem esforço nenhum. Só que como para você é uma coisa muito fácil, você acha que ninguém pagaria por isso. E aí você se engana. Porque muitas vezes você pega isso que é a sua zona de genialidade, às vezes é contato com as pessoas, às vezes é a forma de você enxergar um traço, às vezes é a forma como você aplica um injetável, às vezes é a sua forma de dar diagnóstico. Então é muito fácil para você, você deixa de cultivar. E aí você deixa de atingir nota máxima naquilo que você poderia se distinguir, se diferenciar, porque você fica brigando por ser média ou por saber tudo aquilo que todo mundo sabe, por deixar de focar em você, na sua educação emocional, de se conhecer enquanto indivíduo, você vira mais do mesmo, tirando nota 7 em tudo que faz. Virando especialista em um monte de coisa e deixa de ser genial e mestre naquilo que você veio fazer. Mas na hora que você descobre o que você veio fazer e como você tem que executar, deixa eu te contar uma coisa. As pessoas te reconhecem ao seu lado sem muito esforço. Seu esforço é só em fazer aquilo que é teu trabalho. E é aqui que muito médico erra. Porque quer ser nota 7 em tudo, ser especialista. E especialista é aquele que faz as coisas muito bem feito. Mas o mestre é aquele que faz as coisas muito bem feito de um jeito singular. Ou seja, o mestre ele inspira outras pessoas, mas ele não pode ser copiado. E isso aqui é sobre desenvolver sua maestria.
Desenvolver o teu lado artístico depende de você conhecer a você mesmo e as suas potencialidades, onde são os seus talentos, tá bom? Então, foca sempre nisso, gente. Quem eu sou, quem eu tô me tornando dentro desse processo, quais são as coisas que eu tenho uma facilidade que nutrem minha alma para eu colocar esforço. Então, vamos lá. Vocês têm aí dois exercíciozinhos para fazer, de exercício de atitude mental positiva. É interessante a gente tirar um momento do nosso dia para cultivar isso. Antes de você entrar no frenesi, o que acontece? Muita gente acorda, a primeira coisa que pega, ó, telefoninho, ó, ó, olhinho, aí já é inundado de um monte de condicionamento mental que tira força, comparação, aí ele esquece quais são os goals dele do dia, quais são as metas dele do dia. Então, uma coisa que dá muito sucesso para você manter sua mente afiada, para sua atitude mental ser positiva é, primeiro de tudo, ter gratidão pela manhã. Sugestiona três coisas que você é muito grato por elas, escreve ou pensa nelas, pensa que você está dentro daquele momento de gratidão, de qualquer momento da tua vida que você se sentiu grandioso, que você se sentiu acolhido, que você viu que você era amado. Três coisas que você é grato. Isso vai te colocar no pico, no pico. Aí você se lembra das tuas metas, três coisas que você quer alcançar. E visualiza isso claramente. Visualiza essas coisas que você quer alcançar. Visualiza mesmo. E daí você canaliza a energia da gratidão junto com o pensamento nítido de onde você quer chegar. Para que durante o dia você não se desvie do caminho, nem para a direita nem para a esquerda. Mas lembre dos sonhos do seu coração, que é aquilo que te nutre, é aquilo que vai te fazer se sentir eficiente. É aquilo que vai te fazer sentir, fiz a diferença, passei pela terra e deixei meu nome. Fui quem eu nasci para ser. Essa é uma ótima forma de você ter atitude mental positiva por todo dia, manter sua energia alta. E eu acrescento mais. No final do dia, uma das minhas atitudes favoritas, ó, journaling, diário, total americano, né? Diário, diário. Faça um diário, mas assim, não faz muita coisa, escreve 5 minutos. Responde uma pergunta, como por exemplo assim, como eu fui melhor hoje? Ou o que eu melhorei da semana passada pra cá? Ou de 10 anos pra cá? Responde uma pergunta. Porque de manhã você coloca as coisas pra dentro da cabeça pra ter atitude mental positiva durante todo o dia. De noite você tira as coisas da cabeça e coloca no livro. Beleza, gente? Ao invés de você ficar rodando a telinha do celular à noite pega 5 minutos escrevendo, gente. 5 minutos. Responda uma pergunta. Responda com tópicos. Com tópicos. Não precisa escrever textão. Querido diário, hoje. Não, não precisa, gente. Sem frescura, agilidade, tá? Porque possivelmente você vai estar mexendo ali quase na hora de deitar. Então, de manhã, programar, colocar coisas na cabeça para modular meu dia e eu ter esse olhar positivo sobre a vida, atitude mental positiva. Três coisas que eu sou grato, três lugares onde eu quero ir, o que eu quero construir, que tipo de pessoa eu quero ser. Pensa em três metas bem próximas de você e lembra que esse é o caminho. E só faça coisa, seja inteligente durante o dia. Cria uma narrativa de força por tudo isso que você está vivendo para te colocar no lugar que você quer estar. Beleza? Então, de manhã, coloco coisa na cabeça, de noite, tiro e coloco no diário. Responda uma pergunta, uma coisa que vai te dar força, que vai te fazer se cobrar é o que eu fui melhor hoje? O que é que eu melhorei hoje? Em uma semana, em 15 dias, em 6 meses, em um ano. Quer ficar muito alegre? O que é que você melhorou nos últimos 10 anos? Cara, você vai se surpreender. Contanto você vai se sentir potente. Anota isso, porque eu quero que você use a sua mente não para te destruir, mas para te ajudar a chegar lá. É para isso que eu tô aqui. A minha função aqui é pegar essa faísca que tá atendendo aí dentro de você, essa faísca, que esse conteúdo todo tá gerando dentro de você e fazer isso aí virar uma grande fogueira. Pra você queimar tudo que não é mais pra você da sua vida e pra você se dedicar e ganhar energia pro próximo passo, pro próximo lugar que você vai habitar, que tá onde? Associado à sua meta. Respeite sua meta e seus sonhos. Corra atrás deles. É pra isso que eu tô aqui, pra te encorajar, pra te motivar a se tornar quem você nasceu pra ser. E você vai descobrir, quem eu nasci pra ser? Oh, meu Deus, qual é o meu propósito? Tá tudo isso dentro da sua meta. À medida que você vai mergulhando na sua meta,
você vai descobrindo quem você tem que ser. Até porque a meta vai se editando a si mesmo à medida que você vai se editando, tendo essa jornada de se melhorar. Quarto princípio, então. Bora lá. Quarto princípio, então. Muita alegria. Quem não tá ainda muito desperto, levanta, sacode um pouquinho, mexe as mãos, relaxa, junta energia. Para mudar, eu preciso de muita energia. Eu preciso violar uma forma de ser para entrar em outra forma, para me enrolar em outra forma de ser. Eu preciso me desenrolar de algo, tá bom? Eu preciso violar um estado para me juntar a outro estado. Então agora, gente, muita energia, muita energia, muita energia. Princípio 4, over delivery. Ir além do esperado, tá? Ir além do esperado. Ir além do esperado. O que que esse princípio fala? O que que esse princípio fala? Fala pra gente então, Napoleão Hill, o mestre que gerou esse conteúdo que mudou minha vida e que com certeza vai mudar a vida de vocês. Porque se você tá aqui hoje, à noite, não é à toa, você tá aqui por um motivo. Você não pegou sua terça-feira à noite de fevereiro desse verão à toa. Você veio aqui para mudar a sua vida. Presta atenção, coloca teu foco aqui comigo e vamos escutar o que que Napoleão Hill tem para falar pra gente, pessoal. Tênis da Play. For you a brief formula which you can easily remember. I call it the QQMA formula, which means the quality of service you render plus the quantity of service you render plus the mental attitude in which you render service determines the space you occupy in your chosen calling and the compensation you get from your services. If you will examine carefully the people whom you know to be unusually successful, you will discover that they follow the QQMA formula, although they may do so unconsciously. Now, I wish to give you a big advantage over those who follow this formula unconsciously. I wish to show you how to make use of it deliberately with purpose of forethought, so you may make the principle pay off in a big way and do it quickly. Fantástico, fantástico, fantástico. Essa é a única regra que você deve seguir. Se espera escrever seu próprio preço e não ter teu preço ditado pelos outros, e ter certeza de que vai receber esse preço. Essa daqui, ó, médico que tem medo de aumentar o preço, que tem medo de cobrar mais, presta atenção. Ela determina o espaço ou participação de mercado que você ocupa e quanto ganhar. Tá bom? Esta habilidade de entregar além do compromisso. É extra, é a capacidade de superar as expectativas. É an extra mile, é correr quilômetro extra. Ele usa essa fórmula aqui, que é a qualidade do serviço vezes a qualidade, a quantidade de serviço vezes a sua atitude mental onde você está. Isso daqui é a etiqueta do seu preço. Agora, o que acontece? Todo mundo quer agir de forma média. E aí quer ser reconhecido por ser nota 7. Os nota 7, mas eu faço tudo que tem no protocolo. Ah, mas eu tô lá. E você tem aquela energia xoxa capenga pra passar pro teu paciente, sabe? Gente, colágeno não vai com energia xoxa capenga, não. Alegria, energia, cura, as junta no Sara com energia capenga, não. A sua atitude mental, a energia que você coloca, a quantidade do serviço e a qualidade do serviço vai dizer qual é teu preço, o espaço que você ocupa. Então, quer ser um profissional de valor? Se preocupa com a qualidade do que você está entregando, a quantidade e a atitude mental. Porque tudo que você é vai junto com aquilo que você está fazendo. Aí sim, você tem a sua etiqueta de preço baseada no teu valor. Quem entendeu isso? Maravilhoso, né? Tem um exercício bem legal ali dentro para vocês fazerem hoje, em cima disso daqui. E é aquilo que eu sempre falo com todo mundo que me procura. Ah, por que, Matheus? É um segredo de você chegar tão longe. Eu entrego a mais. Eu entrego a mais. E eu tenho plena convicção disso. Se um aluno entra numa mentoria, eu sei que eu estou entregando a mais. Eu entro para fazer uma ligação com o aluno, eu sei que eu estou entregando a mais. Eu tenho uma sessão de coaching para me fazer, eu vou entregar a mais. Eu tenho um curso para eu dar, eu vou entregar a mais. Esse compromisso me deixa cobrar o preço que eu cobro. Esse compromisso me coloca no lugar, porque daí eu
tem um espaço maior no mercado para mim. O espaço do mercado que eu ocupo é baseado na qualidade do serviço que eu entrego, na quantidade do serviço que eu entrego, qualidade, quantidade do serviço que eu entrego e, ó, o meu estado. Qual é o meu estado? O que que eu tô passando junto com tudo isso? Aí eu desenvolvo o meu preço, o meu valor. Esse é fundamental. Over delivery, entrega além, entrega para mais, entrega extra, doe mais, faça mais. Então, se você recebeu até aqui e você pode entregar mais, entrega mais. Fala com o teu paciente sobre aquilo que gerou a boca que caiu para baixo. Fala com o teu paciente sobre a postura. Ah, mas eu não trabalho com postura. Você não sabe. Indica. Vai influenciar no seu trabalho. Você sabe sobre relacionamento. Pegou teu paciente num determinado momento onde o relacionamento dele não tá tão bom, onde ela tá com energia muito masculina, tá fazendo aquela acne baixa, a paciente tá falando com tons mais grossos, começou a criticar o próprio casamento, você percebeu que ela perdeu a paciência, tá muito ativa, o marido começou a engordar junto, tá tendo equilíbrio ali dentro. Você percebeu isso? Que esse desequilíbrio, para equilibrar o desequilíbrio dela, fala, comenta. Ah, mas ela veio fazer só o Botox. Comenta, comenta. Essa é a graça do conhecimento. À medida que você compartilha, e fazer consultório médico é compartilhar conhecimento, é informação, à medida que você compartilha, mais você ganha. Quanto mais você compartilha, mais você ganha. É a lei. Quanto mais você dá, mais você recebe. Por isso que lá na nossa afirmação, que vocês, quem não fez aí, pode ir lá e fazer, tá bom? É importantíssimo. Nesses 21 dias de transformação, gente, dia 23 tem o nosso Questions and Answers. Eu quero vocês aplicando todos esses princípios, porque eu quero ver vocês mais prósperos agora, dia 23. Eu quero colher resultados disso daqui. Escuta o que eu tô falando. Lá, quando a gente está fazendo a nossa definição de propósito, clareza de propósito, você faz um compromisso com você mesmo. Você lembra desse exercício? O que que a gente faz? O que que a gente faz lá naquele exercício? A gente coloca o que eu quero e o que eu vou dar por isso. O que eu vou dar de valor em troca disso? Ah, eu quero ser um ator, um autor reconhecido. Beleza, eu quero ser muito reconhecido pelo que eu estou fazendo. Ótimo. Em troca, eu vou dar o quê? O que que eu vou dar? Aulas de extremo valor, muito transformativas, e eu vou me comprometer com o valor do que eu vou entregar. Isso é o princípio do over delivery, do extra mile. É se comprometer com aquilo que você está entregando, porque riqueza é valor. Quer produzir uma mente rica? Entregue muito valor. Entregue muito valor. Quanto mais valor você gerar e dar, mais você vai receber. Mais você vai se receber, porque é assim, gente. A vida é justa. Escuta o que eu tô falando. O universo é justo. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Agora aí, me fala aqui, quem vai prosperar? Quem vai prosperar até o dia 23? Quem vai prosperar? Eu quero ver um sim ali. Vai, gente, vai comigo. Vai no chat. Quero ver um sim de quem vai prosperar nesses 23 dias, que vai recondicionar a mente. Bora, eu quero ver o sim. Eu quero ver quem tá acreditando aí. Quem tá acreditando? Se a mente consegue, ó, se você consegue conceber e acreditar, você vai atingir. Cadê? Eu quero ver todo mundo aqui, ó. Quem vai prosperar, coloca seu sim. Você acredita que você vai prosperar? Coloca seu sim. Coloca seu sim. Não é mais um curso, isso é o curso. Esse é o desafio que vai te tirar desse lugar, dessa mesmice, dessa coisa, dessa inércia. Coloca seu sim. Eu quero ver seu sim ali dentro. Um compromisso seu com você mesmo. Esse é um compromisso seu com você mesmo. Coloca isso na sua consciência, gente. E se vocês fizerem isso, você vai ver, cada um de nós aqui, ó, na busca por prosperar, a gente vai prosperar as pessoas ao nosso redor. Você não vai tirar de ninguém que está gerando valor. A riqueza que gera valor, a riqueza que gera valor, ela não tira de ninguém. Ela amplia a riqueza do mundo. É uma nova descoberta, é algo que vem do inconsciente e brota para o mundo através de você, que vem de Deus para você. Então se comprometa com a prosperidade. Prosperidade baseada em gerar valor, não em tirar coisas dos outros. Tanto que aqui a gente não mexe com concorrência. A gente não tem concorrência. Só existe um Mateus. Só existe uma Angélica, só existe uma Lorena, só existe uma Thaís Costa, só existe um de cada um de vocês.
Só existe um. O código genético que gerou você, esse código exatamente como você, nunca houve antes e nunca haverá depois. Portanto, aqui, dentro do projeto Meta Humano, que eu insisto para quem não fez a aplicação e tem interesse em ter acompanhamento, faça. A gente não trabalha com riqueza baseada em concorrência. A gente cria riqueza a partir do valor que a gente gera. A partir do valor. Porque nós somos seres criadores de valor, porque a gente vai correr atrás da fonte. E a fonte brota na gente, no coração da gente. Sintam-se mais prósperos. Uma vez que você fala sim para a prosperidade, sintam-se mais prósperos. E agora, meus amores? E agora? Já tomaram sua água? Já tomaram água? Vamos beber água, gente. Vamos beber água. Pele seca atrai pobreza, viu? Cuidado. Vamos lá então. Agora, esse princípio é um dos princípios mais complexos e mais importantes. É o princípio da fé aplicada. Esse é um princípio complexo, profundo, mas o mais importante. Porque tudo que uma mente pode conceber e acreditar, ela pode vivenciar, certo? Mas ela precisa acreditar. E aqui eu vou falar sobre acreditar. Pessoas bem-sucedidas em todas as ocupações, todas as profissões e todas as vocações têm uma característica que as distingue do fracasso. É a sua capacidade de acreditar. Os fracassados veem um buraco no donut, aquela rosquinha americana, né? Mas não veem o donut ao redor do buraco. Os bem-sucedidos também veem o buraco, mas eles veem o donut ao donut ao redor do buraco. E agora vamos ouvir, direto da fonte, o que Napoleon Hill tem para falar para a gente a respeito desse princípio. Applied faith is the mental attitude wherein you may clear your mind of all fears and doubts and direct it to the attainment of whatever you desire in life. In our first visit, I told you that you and I and every person were blessed with the privilege of complete control over but one thing, and that is the exclusive right to take possession of our own minds and direct them to the attainment of whatever we desire in life. Applied faith is a mental attitude we must cultivate and maintain before we can take complete possession of our minds. It is the means by which we may break the seal of that envelope I mentioned in our first visit and take full possession of the 6 forms of riches we get in return for taking possession of our minds and using them. Those 6 riches were, as you may remember, sound health, peace of mind, a labor of love of your own choice, freedom from fear and worry, a positive mental attitude, and material riches of your own choice and quantity. We are now, this very moment, standing in front of the gateway which can be opened only with the great master key to success. And I'm giving you the closest clue I have yet mentioned as to how you may take possession of this key. In order that you may condition your mind to embrace and use applied faith, you must understand that there are 2 ways in which you can use faith. You can put it into reverse gear and use it in a negative way by allowing your mind to dwell upon the circumstances and the things you do not want, such as poverty, ill health, failure, defeat, or you can take possession of your mind and direct it to think of the 6 riches which came over with you in that sealed envelope. And you will attract these riches to bless and serve you all through your life. Isn't it a strange fact that most people make a negative application of their great power of faith? Então quer dizer que eu posso ter fé naquilo que eu quero, mas também posso ter fé naquilo que eu não quero. E é aqui que eu pego muito médico se lascando. Porque gosta, se sente muito protegido quando pensa no pior cenário. Mas daí começa a pensar no pior cenário e criar o pior cenário. Porque a gente sabe que o plano mental ele é um plano mais volátil, ele é um plano mais aéreo,
Então, os pensamentos passam pela nossa cabeça. E o plano emocional é um plano mais denso. Uma vez que vem o pensamento aqui de pensar o pior cenário e a pessoa deixa respingar sobre o plano emocional, isso vira uma mancha muito mais difícil de limpar. E daí começa a confusão. Porque aqui a pessoa começa a acreditar ser verdade, uma vez que ela pensa e sente o medo de acontecer. Então, uma coisa é um pensamento, outra coisa é um pensamento que vem carregado de emoção. Acreditar é isso. É a gente pegar o pensamento e canalizar a emoção nele. A pessoa que fica pensando nos piores cenários, ela usa a fé dela, a fé aplicada para algo que o prejudica. Aplicada para o medo, para o pior cenário, porque daí a pessoa fica, não quero criar expectativa. Mas deixa eu te contar uma coisa: o princípio da fé aplicada é o princípio da expectativa, meu coração. É o princípio da expectativa. Então, sim, pode começar a largar de ser uma criança que não quer criar expectativa com medo de sofrer. Se sofrer, limpa o rosto e começa a acreditar de novo. Entendeu, meu amor? Entendeu, coração? É pra criar expectativa em cima do seu sonho grande. Porque daí você toma uma vergonha na cara de mudar tudo aquilo que tem que mudar. De excluir as pessoas que fazem aliança mental que te leva pro buraco, te mantém na inércia, tá bom? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Pra vida que vocês querem construir, com metas altas, deixa eu te contar. Você vai focar muito mais naquilo que você tem que tirar do que aquilo que você tem que fazer. Porque primeiro, pra você fazer mais coisas, tem que ter tempo. Você tem que ter condições e atenção. Então não é só sobre tirar coisas ruins, é sobre tirar coisas boas que te mantêm no mesmo lugar. Lembra disso? Mas se você não tiver uma expectativa alta, uma fé que você vai atingir a sua grande meta, você não tem força para dar conta de dizer os nãos para coisas que não são ruins, mas são boas. Você vai ter que dizer não para muita coisa boa, para muito convite legal. E olha que declaração mais bacana. Você sabe que eu tenho uma coisa com declaração, tá? A declaração tem que vir junto com fé. Isso aqui é que vai te fazer aguentar muita coisa, tá? Porque, pensa só. Primeiro princípio que a gente falou, princípio de ter claro o propósito onde eu quero chegar. Segundo princípio, uma mastermind, aliança mental. Tô canalizando o quê? Tô conectado em quem? Tô ampliando o quê? Terceiro princípio, atitude mental positiva. O que é atitude mental positiva? Tá lá o Mike Tyson tomando aquele tanto de soco na cara, ele tá lá, um soco, sangrando inteiro, mas ele sabe que vai vir o momento dele. Aí ele resiste, porque vai ter gente no processo de transformação, tem pancadaria, tem choro, tem ranger de dentes, mas quando você tem uma atitude mental positiva, você sabe que tá passando por aqui, mas tá ficando mais forte. Você tá ficando mais forte, tudo tem um propósito na sua vida. Tudo tem um propósito, e o propósito é te fazer crescer. O propósito é te fazer crescer, amadurecer e prosperar. O propósito é te fazer ser exemplo para toda a humanidade. Para os teus e para aqueles que você influencia, mesmo sem saber. Esse é o propósito. Atitude mental positiva é isso. É entender que aquilo que não está sendo prazeroso está sendo lição. Beleza. Depois disso, a gente falou de um outro princípio maravilhoso, over delivery. Entregar além, entregar mais, ocupar o meu espaço no mercado que vai me fazer dar o meu preço. Porque eu vou focar na qualidade, na quantidade que eu entregue, na minha atitude mental, meu estado de espírito com o que eu estou fazendo. Isso define o espaço, a fatia que eu ocupo. E daí eu posso pôr meu preço, que é justo e honesto para mim. Aí eu acredito mais em mim na hora que eu entrego extra, além, over delivery. Que para você aumentar preço, você trabalhar com preço, é o que você tem que fazer, né? Acreditar mais em você. Perceber que a sua entrega é maior. Para isso, você tem que entregar mais. E agora aqui, a fé aplicada. O mais interessante de todos. Declaração: eu não sei por que isso está acontecendo. Mas uma coisa eu sei com certeza: algo grande, algo enorme, algo muito maior do que eu vai sair disso tudo. Porque eu não estou passando por isso tudo à toa. O princípio da fé aplicada não vai te deixar pensar que nada que você vive é à toa. Tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar. O princípio da fé aplicada é o princípio de acreditar.
acreditar. Tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode alcançar. Então, não adianta querer pôr uma meta alta se você não acredita. Você não vai acreditar se você não tiver ação. E uma das coisas que você nunca pode perder é a fé em você mesmo. Nunca. E quando é hora de começar? Agora. Agora, nesse momento. Se você não fez a sua declaração, você vai fazer a sua declaração para você. Coloca a sua declaração, não passa de hoje, porque você vai visitar esse workbook, você vai visitar esse material que a gente desenvolveu com tanto amor aqui, você vai se dedicar a ele todos os dias até o dia 23. Todos os dias, se lembrar qual é teu propósito, alinhar sua mente, seu coração para suas atividades. E quando você vai começar a correr atrás do seu sonho? Agora! Agora é a hora. Não existe momento mais perfeito do que agora. Três passos importantes, então. Escreva suas metas. Seja claro com suas metas. Para cada meta que você escreva, você vai criar o que? Expectativa. Expectativa, ou seja, você vai acreditar. Eu estou tão feliz e grato agora que visualiza teu carro. Entendeu? Você vai pensar e você vai sentir. Visualiza teu carro. É um companheiro? Visualiza esse companheiro. Estou tão feliz e grato agora que, taraná, a realização do seu sonho. Começa a vivenciar, se permita nesse momento de manhã, onde você faz ali aquele priming do seu dia, que você pensa nas três coisas que você é muito grato, depois você pensa naquilo que você quer alcançar e se sinta grato por ter alcançado. Traz essa imagem do futuro para perto de você para guiar o seu eu do presente nessa direção. Quando você tem clareza do que você quer, você sabe dizer não no meio do caminho para as coisas que não colaboram para o futuro que você quer viver. E repita várias vezes ao dia, leia toda manhã e toda noite e carregue com você as suas metas que você escreveu e que você já se sente grato por estar chegando perto delas. É mágico isso. Isso aqui, gente, é magia aplicada. É magia do condicionamento mental, porque a mente trabalha com condicionamento. Comece a ir além e a oportunidade seguirá você. Então você vai fazer qualquer coisa e entrega mais. Vai se arrumar hoje para sair? Vai se arruma extra. Mais cheirosa ainda, mais bonita ainda, mais gostosa ainda. Coloca aquela melhor roupa, vai. Gente, ir essa extra mile, e esse extra tá em tudo, tá na forma como você se arruma, como você se veste pra vida. Você vai escrever um e-mail, escreve com as suas melhores palavras. Você vai encontrar um amigo, se dedica com atenção, esteja presente, largue esse celular, fique aí presente com aquela pessoa, entrega extra. Ah, mas ela pega o celular o tempo inteiro, você não. Entrega extra para as pessoas da sua família, entrega extra para os seus amores, entrega extra para os seus filhos, entrega extra para os seus colaboradores, entrega extra em tudo que você for fazer. E à noite o seu sono será o sono dos justos. E você vai se sentir merecedor da prosperidade que você está buscando. Porque você está indo extra. A fé é um estado de espírito. Portanto, a fé é contagiosa. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Por isso eu falei, faça o seu priming todos os dias. Pensa, cria, vivencia suas metas a partir do ponto da gratidão de tudo que você já viveu. Três pontos de gratidão e você pode vir com sua meta em cima. Condiciona a fé. Ela não é, ai, tem gente que nasceu com fé, tem gente que nasceu sem fé. Não, você alimenta a fé com a autossugestão. Vocês já ouviram falar de gente que perdeu a fé na vida? Já? Não já? Já, não já? A pessoa passou por uma tragédia e perdeu a fé? Pois é, porque do jeito que pela autossugestão você ganha fé, pela autossugestão você também perde fé. E quem já viu aí uma pessoa que antes era do mundo jogada, largada, e de repente virou uma pessoa de fé que conquista as coisas? Por que será? Porque fé não é talento. Fé é algo que você gera. A fé não é talento. Fé é algo que você gera. Agora para aí, rapidão, rapidão, para. Escreve lá no nosso chat. O seu maior arrato é aqui. O seu maior arrato é aqui. Nessa aula, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu aprendo muito montando aula. A fé é algo que pode ser induzido pela autossugestão. É um ahá meu. Isso aqui, tipo, mexeu muito comigo, por isso que tá aqui no slide. Anota o seu ahá, seu momento ahá. Anota o seu momento ahá. Anota seu momento ahá. Eu quero ouvir
o momento ahá de vocês. Raquel colocou lá, a prosperidade é otimista. A prosperidade é otimista. Esse também é. Porque a gente confunde, né, gente? Muita coisa, mas a prosperidade, ela tem esse entusiasmo junto dela. Anota em seu momento ahá e compartilha lá. Lembra que seu momento ahá vai ajudar outras pessoas, viu? Anota e compartilha o seu momento ahá. Qual foi o seu momento ahá? A fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Esse aqui é o meu momento ahá. Coloca lá pra mim, Kênia. Esse meu momento ahá. Coloca lá no chat. Que a fé pode ser induzida pela autossugestão. Por isso faça seu priming de manhã, gente. Objetivo molda o processo. Errei! Olha a necessidade da gente colocar aqui a nossa nítida meta. A meta ser nítida. Você sabe que a primeira vez que eu comecei a falar sobre o projeto Meta Humano, eu anunciava ele como um caminho reto em direção à meta. Porque a meta está em todo lugar, gente. Então vocês vão ver, Meta Humano. Aham, mês que vem eu vou falar sobre outro projeto do Meta Humano que vai nascer aqui entre vocês, que é o Meta Transformação. Mas calma, eu não vou trazer isso agora, não. A meta sempre tá junto, porque o objetivo molda o processo. Repete comigo, o objetivo molda o processo. Onde eu quero chegar vai dizer a velocidade do meu pace, tipo de atitude que eu vou ter que fazer, como que eu vou ter que fazer gestão do meu tempo, como que eu vou fazer gestão das minhas relações, como eu vou fazer gestão do meu dinheiro. É baseado no objetivo que eu quero alcançar. Então, o objetivo molda o processo. Anota isso que é fundamental para o seu processo de sucesso. O objetivo molda o processo. É o objetivo que cria o caminho. Trabalhar. Aqui é onde muito médico se espana, meu Deus, e vai falar mal da medicina depois, me dá vontade de chorar, gente. Medicina é a profissão mais linda do mundo, porque você pode conhecer o ser humano na intensidade da sua fisiologia e na intimidade dos seus quadros. A medicina é perfeita. A medicina é muito perfeita. Mas porque tem muita gente que trabalha sem propósito, aí o trabalho fica tóxico e doloroso. Trabalhar sem propósito é tóxico e doloroso. Isso também é um super errado. Trabalhar sem propósito é tóxico e doloroso. Sabe aquele dia que você acorda e que só vai tocar mais um dia na sua vida? Você levanta assim da cama. Aí você, oh, aquela cara de ressaca, inchada, feia que nem a morte. Porque gente sem propósito fica feia que nem a morte. Que ela tá agindo só assim, né, Tá sendo, tá sendo o quê? A pessoa que trabalha sem propósito, sabe o que como que ela é? Até quando ela é dona e proprietária do próprio estabelecimento de beleza dela. A pessoa que trabalha sem propósito, ela é simplesmente uma lenha para a fogueira dos outros. Olha isso. A pessoa que trabalha sem propósito, ela é uma lenha para a fogueira dos outros. Só isso. Só isso. Então, sabe aquele dia que acorda inchado, estranho, assim, aí vai amarrada trabalhar? Pessoa que não se conectou com o propósito. Ela não enxerga que ela está dando mais um passo em direção ao sonho dela. O trabalho vira da origem da palavra trabalho mesmo, tripalium, que é o quê? Tortura. O trabalho sem propósito é tóxico e doloroso. E aqui muito médico se acaba, porque começa a perceber somente o tocar da profissão, sem a criatividade, sem se sentir chegando cada dia mais próximo do seu sonho, como se já tivesse realizado os sonhos, aí começa a falar que ele foi enganado no próprio sonho. Que aí, de repente, o companheiro, a medicina virou outra coisa à medida que ele foi conhecendo melhor o que era a profissão. Não é. Perdeu o propósito. Quando a gente perde o propósito, por exemplo, num relacionamento, começa a tratar o outro com indiferença. É assim também com a medicina. Se você perder o propósito, se desconectar do seu sonho, o sonho que alimenta a nossa vida, gente, somos feitos da matéria dos nossos sonhos. Se você se desconectar do seu sonho, não conhecer o seu sonho, você está trabalhando para sustentar o sonho dos outros. Aí o seu trabalho vira tortura, o seu trabalho vira algo tóxico e doloroso, porque não tem propósito. Pensa nisso. Outro ahá para mim, tá? Eu acredito. Eu acredito. Repete para você. Eu acredito no meu sonho. Eu acredito no meu propósito. Agora você vai lá, vai lá, vai lá, vai lá agora. Vai lá agora de novo no chat e coloca eu acredito no meu sonho. Escreve isso lá, bora lá. Linguagem de poder, linguagem de poder. Eu acredito no meu sonho.
Eu acredito no meu sonho. Repete, quantas vezes você não repete coisa péssima para você e para os outros? Eu acredito no meu sonho. Eu acredito no meu sonho. Repita, quantas vezes? Eu acredito no meu sonho. Repita, gente. Isso daqui dá força. Eu acredito no meu sonho. Pensa que um pensamento que vira palavra, ele faz uma cicatriz vibracional. E eu digo mais: escreva e verbalize. Eu acredito no meu sonho. Você estava aqui uma hora dessa da noite, fazendo um workshop desse. Eu acredito no meu sonho. Eu acredito no meu sonho. Você está aqui para realizar o teu sonho, gente, para se tornar a si mesmo, para prosperar. Então acredite, verbalize. Quanto mais você fala que você acredita no seu sonho, mais você traz essa energia etérica para dentro de você, que te move, que te transforma nesse profissional extra, que vai uma milha a mais, que constrói a mais. Acredita no Eu seu sonho. acredito no meu Ótimo, sonho. ótimo, muito bom. Tô gostando da energia, tô gostando da energia dessa turma. Tô gostando dessa energia. Fé é acreditar. O princípio, então, da fé aplicada é o princípio de acreditar. Acredite, se ame. Se ame. Sabe por quê? Uma pessoa que realiza seus sonhos alimenta o sonho dos outros. Tem uma coisa mais bonita do que você ser uma pessoa que estimula os outros a sonhar e a conquistar seus próprios sonhos? Você tem ideia do que será seu karma? Quando você dá isso para os outros, quando você doa isso, essa mensagem, esse direcionamento, quando você realiza os teus sonhos, você já está dando essa mensagem de que é possível sonhar, de que é possível se superar, de que é possível viver a vida dos sonhos. Quando você realiza os seus sonhos, você está dando essa mensagem para o mundo de fé no Criador, de fé no mundo melhor, de fé no arquiteto que tem o melhor para a gente. Quando você faz isso, você deixa essa mensagem de fé no mundo. E é isso que a gente precisa de mais sonhadores, trazendo mais sonho, mais vontade de viver para o mundo. De tanta gente cinza, seja colorido. Fato, você não manifesta o que você quer. Você manifesta o que você acredita. Acredita é a palavra-chave do quinto princípio da fé aplicada. Acredita. Por isso que eu fiz vocês escreverem que acredita no seu sonho e fala sobre o seu sonho, nutre seu sonho, visualize seu sonho, comece a criar expectativa com seu sonho. Sim, um adulto cria expectativa. Por quê? Porque ele sabe lidar com frustração. Porque ele sabe lidar com culpa. Porque ele sabe que tudo que acontece é para a melhora dele. Então, ouse sonhar, ouse acreditar, ouse ser um encorajador. Lute pelos seus sonhos. Né? A gente só luta por aquilo que a gente acredita. A gente só luta por aquilo que a gente acredita. Anota esse errar para mim aí, Kênia. A gente só luta por aquilo que a gente acredita. A gente só luta por aquilo que a gente acredita. A gente só luta por aquilo que a gente acredita. Acredite nos seus sonhos, esse é o princípio da fé aplicada. Acredite nas pessoas, acredite na vida, acredite em Deus. Acredite, acredite. Eu tô pondo mais arra que todo mundo, né? Você pode dizer que quer algo ou quer alcançar algo, mas se lá no fundo você não acredita, não vai. Mas, Mateus, eu não acredito, eu sonho isso, mas eu não consigo acreditar. O que fazer então? O que fazer se você tem um sonho e você não consegue acreditar? A fé é autossugestiva, gente. Você pode se auto. A fé é um estado de espírito que pode ser autossugestionada. Você pode começar a usar essas palavras, falar sobre o seu sonho, imaginar o teu sonho e começar a aplicar a fé dessa forma. Você pode crescer a sua fé à medida que você vive mais com o seu sonho, fala mais sobre ele e afirma acreditar nele. Então você pode, através desses exercícios, se aproximar do teu sonho e começar a acreditar, aplicar o princípio do milagre que faz realizar. E você pode dizer que quer algo, ou quer alcançar algo, mas se lá no fundo você não acredita, você nunca vai conseguir manifestar isso na sua vida. Bem, mas agora você sabe a receita. Você pode se induzir a acreditar.
Porque a fé é um estado de espírito que pode ser autossugestionado. Então, como você realmente acredita e tem fé, você vai alcançar o que você quer? O sucesso está sempre para todo mundo. O sucesso está sempre lá para todo mundo. E eu amo essa figura daqui, gente. Vamos lá. O que você faria se você soubesse que o sucesso sempre está lá? O que você faria se você soubesse que o sucesso sempre está lá? Tá aqui, você sabe que tem uma barreira. Aí você passa por essa barreira, por essa limitação. Chega lá do lado, tem outra barreira. Tem outra coluna, tem outra limitação. Aí muita gente chega aqui no segundo e desiste. Tem gente que desiste lá na primeira, na hora que vê o primeiro impedimento. Porque não tem certeza, não consegue enxergar que tá lá no fundo. Aí tem gente que vai, aposta, vai, tenta a primeira vez, não foi lá. A segunda vez, continua não vendo. Mas e se eu te dissesse que o sucesso sempre está lá? Sempre está lá. Será que você continuaria a tentar? Porque aquele que acredita que o sucesso sempre está lá, ele pula uma vez, ele supera a limitação uma vez, não acha sucesso. Supera a segunda limitação, não acha sucesso. Supera a terceira limitação, não acha sucesso. Mas ele tem dentro dele a fé de que o sucesso está lá. E de repente, ele passa essa quarta, esse terceiro obstáculo e ele vence, ele acha sucesso. Então, como você agiria se você soubesse que o sucesso está lá? Que pode ser que não vai ser na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira. Thomas Edison demorou 10.000 tentativas, mas inventou a lâmpada elétrica e mudou a vida de todo mundo. E se você soubesse que o sucesso está sempre lá? Está lá. Está lá. Você ia desistir? A fé é isso que nos move, que nos diz que a gente vai chegar lá. Mas você tem que continuar fazendo tudo o que tem para fazer. E o que fizer quando você fracassa ou falha? Você se levanta, se limpa, se reajusta o caminho, aprende as lições e segue em frente. Pense grande, sonhe grande, acredite grande, porque o resultado será grande, será proporcional à sua fé. Porque se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para o monte. Se jogar no mar, e o monte se joga. Tamanho de um grão de mostarda. Princípio da fé aplicada. Quanto que você acredita no seu sonho? Quanto que você fala dele todos os dias? Esse material aqui, gente, e esse curso que eu tô fazendo aqui pra vocês é pra você falar do seu sonho, pra você viver o seu sonho, pra você personificar o seu sonho, porque somos feitos da matéria do nosso sonho. Então sonha grande. Vai ficar sonhando meia boca não. Deus do livre de gente meia boca. Outra afirmação maravilhosa, gente, para as mentes escassas que vivem o sofrimento da paixão de Cristo e nunca vê o Cristo ressurreto. Fala de dinheiro como se dinheiro fosse uma coisa finita ou pesada. Gente, eu gosto muito desse tipo de pensamento aqui, porque eu vivo isso aqui, tá? É como eu penso que é dinheiro, tá? O dinheiro flui facilmente, livremente de todo lugar. O dinheiro flui facilmente, livremente de todo lugar. O dinheiro flui facilmente, livremente de todo lugar. Uma afirmação que eu faço, e daí anota essa daí, porque assim, pô, eu falo isso muito. Inclusive, meu pai hoje é meu financeiro, tá aqui, né? Meu pai lá do interior do Goiás, assim, ó. Dá tchau assim, tá, gente? Ó, as mãozinhas. E daí eu falo pro meu pai sempre o seguinte, e com toda a minha equipe aqui também eu faço isso. Sempre que eu recebo um dinheiro, é um dinheirão. E sempre que eu vou pagar alguma coisa é dinheirinho. Porque o grande sou eu. Então tudo que chega pra mim, que eu recebo é muito. E tudo que eu tenho que pagar é pouco. Porque o grande sou eu. Olha que afirmação poderosa. E daí já virou um hábito tão grande, porque às vezes, sei lá, uma venda de R$ 3.000. Dinheirão. Eu tive que pagar 300 mil. Dinheirinho. Não é sobre o valor. Porque o grande sou eu. Eu sou o gerador de riqueza. Então, se eu tenho que pagar 300 mil, é dinheirinho. Se eu recebo 3, é dinheirão. Porque na hora que chega pra mim, esse dinheiro multiplica. Essa é uma afirmação que eu tenho pra minha vida. O dinheiro corre atrás de mim. O dinheiro corre atrás de mim.
Sabe quando eu comecei a me interessar por isso aqui? Vocês já perceberam, gente, que esse projeto Meta Humano é o projeto do meu coração, né? Por isso que eu insisto pra vocês, faça aplicação, vivencie a experiência. A minha primeira experiência com o poder do subconsciente foi com um livro chamado Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Eu tinha 12 anos, eu fui para uma livraria, a capa era um olhão. Eu fiquei hipnotizado por aquele livro. Hipnotizado, hipnotizado. Pedi pro meu pai comprou o livro para mim, e eu li esse livro, e desde então, tudo que é a respeito do poder dessa ferramenta mental que modifica as realidades, não só sua, como qualquer realidade, que é Maya, porque a realidade ela é percebida por nós, ela não é algo concreto, ela é subjetiva. Desde então, eu comecei a me maravilhar com as coisas a respeito da mente. E me sinto guiado desde então. Por isso que eu escrevo sobre o método humano com tanto amor que eu estou compartilhando aqui com vocês. A mente, se ela é bem educada, ela pode ser a sua melhor amiga. A mente destreinada é sua pior inimiga. A mente bem treinada é sua melhor amiga. A mente não treinada é sua pior inimiga, porque ela vai te fazer experienciar o mundo subjetivo da forma pior que existe. E a gente está aqui, o Projeto Mente Humana está aqui para que você tenha vida e vida com abundância. Por isso, trate o dinheiro com fluidez. A chave para viver a sua melhor vida, liberte-se de todas as crenças que são sabotadoras do seu sucesso. Comece a ressignificar as coisas na sua vida. E para a gente lembrar de novo, tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode alcançar. Qual é a palavra desse princípio da fé aplicada? Acreditar. Acreditar. A mente vai conceber na hora que eu pego meu desejo e eu descrevo meu desejo. Mas na hora que eu acredito, que eu aplico a fé, olha o primeiro e o quinto princípio aqui. Eu tenho claro o que eu quero. Na hora que eu boto fé nele, a coisa acontece. Agora imagina só, você tem claramente o que você quer. Você forma um grupo de pessoas que amplifica isso, como a gente aqui no Mastermind, que a gente tem toda terça-feira do Meta Humano. Você tem uma Mastermind que amplifica e te traz para perto da tua meta. Você tem essa vontade, essa ação positiva mental de ver as coisas sempre como um fator de crescimento, ação mental positiva, e você tem junto com você aquela sede de entregar mais, de over delivery, de entregar mais valor, você vai ser reconhecido por todo mundo pelo valor que você entrega nas coisas que você faz. Aí você tem muita fé. Basicamente, se você sabe onde você quer chegar com nitidez e fé, você realiza tudo isso muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. E o exercício aqui para vocês trabalharem a fé de vocês, tá bom? Lembrando que quem não fez aplicação para mentoria, aproveita uma oportunidade maravilhosa para vocês marcarem uma ligação e saber mais sobre esse projeto que modifica vidas. Para a gente trabalhar esses fatores de prosperidade dentro de um consultório da vida do médico, que precisa de vendas, comunicação, liderança e processos, eu preciso ter uma relação com o corpo físico que equilibra meu corpo emocional, que é a fonte de todas as decisões, que é essa roda maior aqui, que é essa engrenagem maior. Eu preciso ter uma relação com dinheiro saudável. Eu preciso ter relacionamentos saudáveis, e os relacionamentos saudáveis começam com relação intrapessoal. E eu preciso me relacionar bem com o tempo, por isso tem que ter maestria do tempo para poder ter uma vida de sucesso. E o que nos espera então, meus queridos, no dia 23? O Questions and Answers, perguntas e respostas e consolidação dos princípios na prática cotidiana. Daí eu vou disponibilizar para vocês, onde vocês vão fazendo perguntas durante esse período e a gente vai trabalhar as melhores perguntas e a gente vai juntar as perguntas todas no dia 23 para poder impulsionar o processo de vocês. Fiquem atentos no meu Instagram também, porque eu vou trazer algumas caixinhas de perguntas ali dentro. Mas, sobretudo, as perguntas e respostas vão ser selecionadas para o dia 23. Apliquem tudo que está nesse livrinho daqui na vida de vocês, porque isso aqui foi feito para mudar a história,
pro enriquecimento, para a prosperidade de vocês. E aí, quem que tá com muita energia? Quem que tá animado depois dessa? Me conta, me conta, me conta, me manda o sim lá. Cadê o chat aqui? Pra eu poder dar uma olhada. Ah, tá aqui, achei. Olha, a mente bem treinada é a sua melhor amiga. A mente não treinada é a sua pior inimiga. Cadê os arras? Pessoal, animados? Eu quero que vocês fiquem felizes, gente. É sua vida prosperando. Precisa de animação, entusiasmo. Ter Deus dentro. Entusiasmo. Pra gente girar isso, fazer acontecer. E quem quiser ser acompanhado por mim e pelo Método Humano, não deixe de fazer a sua aplicação. Eu tô gostando. Lorena, Tayane, Raquel, Priscila, Anima. Isso, gente, é a vida de vocês, é enriquecer através do pensamento. Sabe quantos anos eu precisei organizar isso tudo aqui para vocês? Do fundo do meu coração, prestem atenção. Prestem atenção. A prosperidade está na porta. Na porta, esperando você ter o otimismo de abrir e entrar. Então, façam suas aplicações, façam suas aplicações, chamem a Bruna. Chamem a Bruna para conversar. Chamem a Bruna para conversar, porque será perfeito ter vocês comigo, tá bom? No dia 23. E também, quem aproveitar, a Bruna tem uma condição especial para vocês entrarem para a mentoria e ser acompanhado por uma vida de sucesso. É direito nosso. É direito nosso. A Raquel já abriu a porta e já disse que tá bem-vinda à prosperidade. Isso mesmo. Gente, chamem a Bruna, apliquem. E agora eu quero, assim, ó, com esse coração cheio de alegria, cheio de energia que vocês estão, pensem na meta de vocês. E tudo que você vai criar, com quem você vai se associar, princípio da associação, com quem você vai se associar para conquistar. Pega essa faísca que foi jogada aqui agora, acende esse fogo, contem comigo para manter o fogo aceso para vocês chegarem lá. Contem comigo para isso. Espero que vocês carreguem junto do coração de vocês essa vontade de mudar e a partir de agora vocês sejam outras pessoas que usam a mente como uma ferramenta de poder, que foi para isso que a gente foi feito. Nós somos co-criadores da realidade. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus para criar a realidade melhor aqui na Terra. Foi para isso que a gente foi feito, foi para isso que a gente foi chamado. Acredite em você, invista na sua prosperidade, invista seu tempo, seu carinho e seu amor em se desenvolver. Um beijo grande para vocês. Até o dia 23. E quem já estiver comigo antes na mentoria, até semana que vem, pessoal. Beijo grande. Fiquem com Deus.